Bom dia, pessoal. Hoje é a nossa aula prática de inflamação. Bom, antes da gente discutir pequenos casos clínicos, como foi combinado pela turma na última aula, eu gostaria de mostrar algumas lâminas de histologia que têm algumas células inflamatórias e algumas condições importantes. Então, nessa lâmina, vocês estão vendo algumas células inflamatórias que fazem parte tanto da inflamação aguda, uma delas, quanto da crônica. Vocês têm os linfócitos, que são essas células menores, redondas, tá? Que ficam com essa cor bem azuladinha, roxinha. Vocês têm o neutrófilo, tem vários neutrófilos, e os neutrófilos, eles são assim, eles têm várias lobulações, geralmente a gente diz que são bilobulados, e eles parecem que têm um formato em C, certo? E tem macrófago aqui. O macrófago tem seu núcleo e um citoplasma mais amplo, como esse aqui, como este, como este. Por quê? Porque ele vai ser responsável, então, pelo engolfamento do agente agressor, e ele que vai fazer dentro do fagolisosoma a destruição, tá? Então, uma outra condição que é importante da gente lembrar é que quando existe um processo inflamatório agudo, tá? Existem os agentes agressores, sejam eles agentes químicos, físicos, ou alguma bactéria, ou até uma farpa. Então, este é um pulmão, e o que que ele está demonstrando? Que existe um processo inflamatório, tá? Esse processo inflamatório é agudo, claro que nesse aumento é difícil de se enxergar o neutrófilo, nem sempre é tão fácil, mas a gente vê que ele tem muitas células inflamatórias no parênquima. Mas o objetivo é mostrar que existe uma vasodilatação, tá? E essa área aqui que contém citoplasmas mais claros e um pouco rosados, são áreas de edema do interstício. Então, isso é para mostrar para vocês que no nosso processo, agente agressor, existe a vasoconstrição rápida, depois uma vasodilatação, que é uma característica da inflamação aguda, né? E existe também aumento de permeabilidade, por isso se tem o edema, que acompanha muitas vezes o processo inflamatório agudo, certo? Então, vasodilatação, como vocês estão vendo, tá? E um edema intersticial. E aqui tem já muitas células inflamatórias. Provavelmente aqui seja um neutrófilo, né, dentro do vaso. E aí se inicia o processo de inflamação aguda. Bom, essa outra lâmina, ela quer nos mostrar fibrina, porque muitas vezes a gente diz inflamação aguda com depósitos de fibrina, enfim. Nessa lâmina, todas essas estruturas rosadas aqui são de fibrina, certo? E tem muito a ver com algum momento em que a cascata de coagulação acaba funcionando e depositando essa fibrina no processo inflamatório. Vocês veem que tem vários Cs, né? Ou seja, vários leucócitos do tipo neutrófilos. Existem também aqui, provavelmente, macrófagos. Então, a gente está demonstrando para vocês a fibrina, tá? Nesta outra lâmina, opa, pulou um aqui. Nesta lâmina, a gente volta a ver fibrina, muita fibrina, tá? Que fica assim rosado, e muitos neutrófilos. Então, a gente pode falar que existe um exudato fibrino leucocitário, fibrino purulento, tá? Geralmente se vê muito em empiemas, em abscessos, em inflamações supurativas essa exudação. Mas dá para observar que existem muitos neutrófilos na lâmina e que tem esse processo fibrinoide aqui depositado. Nessa outra lâmina, e é uma lâmina que eu gosto muito, é uma lâmina de um apêndice secal e que vai demonstrar o quê? Marginação dos leucócitos. Este é o vaso,
tá? E vocês estão vendo aqui, 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 marginação, tá? Tem todo daquele nosso processo de vasodilatação, o leucócito que faz marginação, né? Ele tem a marginação e vai existir um momento em que ele vai sair do vaso, ele vai fazer a transmigração. Inclusive aqui acho que já tem um. Mas, e aí ele vai, claro, fazer diapedese e se dirigir até o agente agressor. Aqui é muito bacana de ver, então, que existe realmente a marginação que a gente fala quando fala na aula teórica. Aqui dá para ver na prática. De novo, é um vaso, certo? E nesse vaso o processo já está bem intenso, tem um monte de células inflamatórias dentro do vaso, por quê? Porque os leucócitos vão chegar no local em que existe o agente agressor através dos vasos sanguíneos, certo? E aí ele começa aqui a fazer a marginação, olha que bonito, a marginação e a transmigração. Da transmigração ele começa a migrar por diapedese, né? E existem agentes quimioatraentes, né? Os produtos bacterianos, as quimiocinas, os complementos C3, C5. Então, isso que a gente estuda, é isso que é a tentativa da prática. Não é que vocês tenham que, de repente, olhar uma lâmina e fazer diagnóstico, mas entenderem todo aquele processo que se fala na aula teórica, que parece tão distante, às vezes a gente tem até que decorar, mas vocês estão entendendo aqui o que está acontecendo realmente, né? Existe aqui o neutrófilo marginado, o neutrófilo que transmigrou e que vai se dirigir ao local. Muito bacana. E as células principais da inflamação crônica, elas são nessas imagens. Você sabe que a gente tem o macrófago, de novo, com citoplasma amplo, os linfócitos, que tem o citoplasma pequenininho e eles são bem roxinhos, plasmócitos também fazem parte. Nesse caso aqui, nessa lâmina, vocês veem que ele está trinucleado, ele pode ter mais de um núcleo plasmócito, certo? E durante a inflamação crônica, diferente da inflamação aguda, que é um processo, digamos assim, ele se instala mais rápido e é um processo que ocorre de forma rápida, né? E a principal célula vai ser o neutrófilo, né? Que é um tipo de leucócito. Na inflamação crônica, a gente tem um processo que é mais lento, ele pode durar semanas, pode durar meses, pode durar anos. E o principal tipo de lesão, a gente diz que é o macrófago, mas se sabe que o linfócito é super importante, tanto que existe aquela relação entre macrófago e linfócito, que a gente chama de bidirecional, em que um vai ativar o outro, né? Para fazer com que ocorra a resolução do processo. E a inflamação crônica, o que acontece? A gente tem um processo inflamatório, mas concomitantemente à destruição, existe a regeneração, ou a cicatrização, que representam o processo de reparo. Aí a gente vê aqui, é um processo inflamatório, a gente tem o plasmócito, a gente tem o macrófago, e a gente tem aqui um macrófago com o seu núcleo e um material fagocitado dentro dele. Essa é uma grande função que ele vai ter, um macrófago. E já apareceu um fibroblasto, tá? Porque vocês sabem que a gente pode ter, então, no reparo, né? O reparo, ele visa reconstituir tanto a arquitetura quanto função. Nem sempre acontece, depende do tipo de tecido, né? Se ele é lábil, estável ou permanente, da extensão também da lesão, né? Do tipo de lesão. Então, ou ele vai fazer uma regeneração, e aí ele consegue tanto reestruturar a arquitetura, como recuperar uma boa parte de função. Ou cicatrização. Na cicatrização, a função ela não volta a ser uma função adequada, tá?
mas pelo menos consegue fazer um retorno, como é que eu vou dizer, uma volta da arquitetura, uma manutenção mecânica de um tecido, tá? Mas essas lâminas estão nos mostrando células que acompanham o processo inflamatório crônico e que também vão iniciar reparo, tá? Porque no reparo é muito importante a presença de fibroblastos, além de produção de colágeno, né? Essa outra lâmina é muito linda. Aqui é um macrófago, outro macrófago, outro macrófago, outro macrófago, outro macrófago. Olha o tamanho do macrófago, seu núcleo. Dentro dele, nesse aqui, dá para ver que parece um adiposo, então ele tem lipídios ou células lipídicas que ele conseguiu, né, engolfar. E nesse outro tem células lipídicas e esse material marrom que representa depósitos de hemosiderina, quer dizer, houve um sangramento, né? E a gente tem aí um depósito, como a gente viu nas aulas anteriores. Bom, eu tinha comentado com vocês, em algum momento, a respeito de granuloma tipo ésteres de colesterol. Então, esse é o granuloma tipo ésteres de colesterol. Aqui nós temos uma... Opa, a minha flechinha não está querendo me ajudar. Aqui tem um processo inflamatório, um granuloma de tipo corpo estranho, tá? E esta área assim alongada, certo? Com esse espaço no centro, é o éster de colesterol. A gente vê com alguma frequência, digamos, em vesícula biliar, porque na vesícula biliar é um local em que existe depósito de éster de colesterol, que a gente chama de colesterolose, tá? Então, acaba fazendo esse tipo de granuloma. Em vasos também, na aterosclerose, que a gente tem depósito de éster de colesterol, também pode aparecer esse éster de colesterol um pouco mais alongado, tá? E com esse espaço. Bom, um exemplo de inflamação crônica. Eu coloquei aqui, olhando à minha esquerda, né, de frente, a tireoide, normal. Folículos tireoidianos normais, tá? Com seu conteúdo dentro. E deste lado, a gente tem uma tireoide doente, com processo inflamatório crônico severo. Todas essas células aqui, que vocês estão vendo, que salta ao olho porque são linfócitos, e como eu disse, eles ficam bem roxinhos porque eles têm muito pouco ali o citoplasma, vocês veem que eles estão se entranhando por todo o parênquima da tireoide. E um outro dado, existe aqui um folículo linfóide ou agregado linfóide, que vai caracterizar na tireoide, quando a gente tem muito disso, e fibrose associada, que fibrose também faz parte de processo crônico, isso nos reporta ao diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, tá? Para vocês saberem, tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune em que anticorpos se voltam contra a tireoide e ocorre esse processo inflamatório muito severo. Existem outras doenças autoimunes, tanto que a gente comentou nas aulas teóricas que uma das causas de infecção crônica prolongada, né, ou uma inflamação crônica que vai se perpetuando, aparece em doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lúpus, e aqui na tireoidite de Hashimoto. Só para vocês saberem, isso agora não precisa memorizar, mas assim, essa condição da tireoidite de Hashimoto, é claro que destrói a tireoide, tem que tirar a tireoide, e tem que ser muito bem examinada por nós patologistas, porque existe uma correlação aqui e a gente tem que procurar se não tem carcinoma de tireoide associado, tá? Que é uma correlação que existe. Mas é para demonstrar um processo inflamatório crônico bem severo, com formação de agregados linfóides. Agora,
Essa imagem é linda. Eu acho que nunca vi uma imagem tão bonita, essa que é do livro, realmente. Vocês podem ver aqui que a gente tem um granuloma e essa é a célula gigante multinucleada, vários núcleos, tá? E dentro dela vocês têm essa bolinha com, né, tem a sua membraninha e tem o seu espaço. É muito difícil, inclusive, de identificar essa estrutura em hematoxilina eosine. E aqui nós temos um fungo, certo? Fungo que foi fagocitado e que está dentro da célula gigante multinucleada. Então, de novo, a célula gigante multinucleada, ela representa fusão de macrófagos. Para quê? Para ter uma função bactericida ou uma função de destruição de agentes mais intensa. Então, vai aparecer em situações que são mais difíceis de serem tratadas, tá? Opa, pulei. De novo, nessa lâmina, vocês vão ver, tem a célula gigante, e aqui a gente pode ver que existem vários fungos que são criptococos. Então, a gente tem, em processos fúngicos, por exemplo, a presença de uma inflamação granulomatosa. O que é uma inflamação crônica granulomatosa? Ela faz granuloma, mas um granuloma, por conceito, ele representa a presença de vários macrófagos epitelioides, são macrófagos que têm um citoplasma um pouquinho maior, né, espichadinho às vezes, circundado por colar de linfócitos, que pode ser também plasmócito, neutrófilo, eosinófilo, pode ter nesse colar, né? Com células gigantes, gigantes multinucleadas, presentes ou não, tá? Isso caracteriza um granuloma. E aí a gente tem que pensar muito bem que existem granulomas que têm necrose e granulomas que não têm necrose. Os granulomas com necrose, eles nos indicam muito a presença de tuberculose ou de doença fúngica. Também pode aparecer em outras doenças bacterianas mais severas, tá? Que são mais difíceis de resolução. Mas existem granulomas que não têm necrose. E um dos exemplos é o granuloma da sarcoidose. Já que a gente falou nisso, a gente tem que dizer para vocês que sarcoidose é uma doença que ainda não está tão bem estabelecido a etiologia, mas existe uma teoria que seja autoimune. Só que o paciente acaba desenvolvendo vários granulomas, tá? Que vão se depositar em órgãos. Os órgãos que mais frequentemente se depositam vão ser pulmão e linfonodos. Aqui vocês estão vendo linfonodo. Todas essas células roxinhas são linfócitos do linfonodo. E dentro do linfonodo, ele costuma fazer esse aglomerado de macrófagos epitelioides, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, esses bolinhos de macrófagos epitelioides, a gente olha e logo pensa, bom, pode ser sarcoidose. Mas sarcoidose não é diagnóstico do patologista, é um diagnóstico clínico. Então, a gente coloca nos laudos e vocês vão receber presença de granuloma com células epitelioides, sem necrose, e a gente vai sugerir que seja, como é que eu vou dizer, investigado a possibilidade de sarcoidose. De qualquer forma, tá? Nós temos que fazer coloração Parasil e Grogot, ou seja, bacilo e fungo, de qualquer forma, mesmo não tendo necrose, tá? Mas é uma característica ele ter esse aglomerado aqui de células epitelioides, e uma outra característica que não se vê com tanta frequência são os corpos asteroides. Aqui a gente tem a célula gigante, e no centro, essa estrutura que é composta por proteína, por fosfolipídio, por cálcio,
que se chama corpo asteroide. Então, quando a gente tem aqueles granulomas mais característicos, e mais o corpo asteroide, eles nos dão um embasamento um pouco maior para pensar em sarcoidose. De qualquer forma, não é específico da sarcoidose, tá? Ele pode aparecer em outras condições também, mas é bonito, né? Muito bonito. E, já que a gente viu, então, inflamação aguda, crônica granulomatosa, reparo. Um tecido que é importante no reparo é o tecido de granulação. Não é granuloma, tá? Não é. Existe uma confusão porque a gente fala granulação. Pode até ser que, de repente, tem um granuloma de corpo estranho, mas não é tecido, não é granuloma. Então, como é que se caracteriza o tecido de granulação? Ele tem uma proliferação de neovasos, ou seja, existe um brotamento de vasos e vai formar esses vasinhos pequenininhos. Eles se disseminam, assim, tem um monte. E células inflamatórias do tipo neutrófilos, tá? Então, vasos neoformados, neutrófilos, às vezes tem um pouco de fibrina também, ou até algum resto celular. É uma fase importante, tá? Do processo de reparo. Tecidos que são lábeis ou estáveis e que têm pouco dano, eles desenvolvem também tecido de granulação, mas ele é menos exuberante. Já tecidos permanentes ou grandes lesões que vão acabar fazendo uma cicatrização por segunda intenção, o tecido de granulação costuma ser um tecido mais exuberante. E, às vezes, inclusive, quando se tem uma queimadura, vocês podem prestar atenção. Quando alguém faz uma queimadura com bolha e depois ela começa a fazer a cicatrização, né? Aparece um tecidinho por cima, amarelinho, amareladinho, branco, assim, que o pessoal acha que está inflamado. Não é. É o tecido de granulação que está se formando, porque ele vai ajudar a fechar a ferida. Então, isso é tecido de granulação. Reparo, no reparo se imagina que tenha que existir angiogênese, tá? Além claro, como é da ação dos fibroblastos que vão se depositar, né? Colágeno e remodelamento. Então, isso é importante no processo de cicatrização. Eu coloquei para vocês um queloide, e vocês estão vendo aqui, queloide. O que é queloide? Queloide é quando a gente tem um depósito excessivo de colágeno. Existem condições que predispõem, uma delas é a raça negra tem maior predisposição, por exemplo, tá? Então, a gente tem essas estruturas rosadas grandes, que parecem um músculo, mas não é, né? Isso aqui é colágeno depositado. E aí tem duas condições que eu falei na aula teórica, a cicatriz hipertrófica e o queloide. Eles têm os dois essa mesma estrutura depositada, assim. Só que a cicatriz hipertrófica, existe a deposição de colágeno, ela respeita a cicatriz. Então, ela só fica na cicatriz. O queloide, ele não respeita a cicatriz, ele se estende para o restante da pele adjacente e forma, muitas vezes, nódulos, que podem ser vistos, por exemplo, no lóbulo da orelha, tá? Em pessoas, até pelo furo do brinco, tem pessoas que têm uma maior predisposição. Vamos lá, então, queloide é isso aqui. Aí a gente tinha feito um propósito de fazer um caso clínico bem simples para tentar colocar o conteúdo dentro de uma condição. Então, o nosso primeiro caso clínico é esse aqui. É um caso de uma apendicite, já estou dizendo antes, né? Não devia, mas estou dizendo. Então, assim, ó, na verdade, a paciente teve uma apendicite,
fez uma apendicectomia, tem a cicatriz, né? Ela fez aberta, não fez por vídeo, e ela palpou um mês depois na cicatriz um nódulo, certo? Na cicatriz que se localizava no quadrante inferior direito. O nódulo foi extraído e foi para a patologia. Então, ele chegou lá, fez o exame macroscópico, fez o processamento histológico, né? Foi cortado, foi corado, e o que apareceu na lâmina? Macrófago, colágeno, alguns linfócitos e células gigantes multinucleadas, além de ter sido observada a presença de material polarizável e refringente. Qual a melhor explicação para tais achados? Então, vocês estão vendo que a gente tem aqui a cicatriz do apêndice e a paciente identificou esse nódulo na cicatriz, né? Esse nódulo foi excisado. E isso foi o que a gente viu. A gente tem uma célula gigante multinucleada, vários núcleos, tá? Um processo inflamatório em torno, né? Que a gente está vendo. Aqui não dá para ver bem, mas ela tinha um conteúdo que eles dizem que são cristais ali de colesterol, mas esse é um típico granuloma de tipo corpo estranho, tá? Ele só tem a célula gigante, não tem colar de linfócitos, e o processo inflamatório aqui pode ser agudo e crônico, e o que se observou dentro do macrófago foi esse material, né, polarizável que vocês estão vendo, que representa o quê? Fio cirúrgico. Então, mesmo usando um fio absorvível, às vezes o organismo não aceita, né? E pode haver, então, um processo de reconhecimento como corpo estranho. E aí faz um processo inflamatório, faz a célula gigante multinucleada para englobar o fio cirúrgico, e é isso aí, a gente tem um nódulo, tá? Pode acontecer em cicatriz, às vezes acontece em cicatriz de cesárea. Uma outra condição, para lembrar vocês, são as próteses de silicone. Agora, claro, tem umas melhores, mas eu já vi várias vezes a prótese de silicone romper na mama, né? E aquele conteúdo gelatinoso que tem dentro, ele se espalhar no parênquima. Vai acontecer a mesma coisa, vai ter uma reação inflamatória com granuloma tipo corpo estranho, que é só a célula gigante multinucleada, e dentro dele o conteúdo do silicone. O nosso segundo caso clínico, homem, 43 anos, ele tem apresentado tosse e febre nos últimos 2 meses. Uma radiografia de tórax apontou a existência de nodularidades bilaterais, com alguma calcificação, e que são localizadas principalmente em lobos superiores dos pulmões. Foi feita, então, uma biópsia pulmonar transbrônquica desses nódulos, e foi retirada uma amostra. Então, qual o provável diagnóstico e como confirmar o diagnóstico? Bom, a gente tem algumas coisas para pensar aqui em cima. Claro, ele é novo, mas ele pode ter câncer de pulmão, pode, mas assim, com vários nódulos bilaterais, quando aparece em pulmão ou no fígado, a gente pensa mais em metástase. Tudo bem. Mas existe uma condição que acomete muito o lobo superior do pulmão, e como eu disse durante a aula, vocês vão pesquisar por que tuberculose aparece mais, gosta do lobo superior do pulmão, né? E a tuberculose é uma condição que pode se disseminar pelo brônquio e fazer uma tuberculose miliar. Mas, de qualquer forma, o pessoal fez uma biópsia, tá? Então, o que vocês vão ver aqui, ó, por exemplo, são esses tubérculos que a gente chama, que na verdade foram visualizados no exame como vários nódulos. Eles são nódulos branco acinzentados, tá? Aqui o nosso queijo suíço, ele tá todo cortadinho,
Bom, existe então essa disseminação broncogênica. Na lâmina, o que que se viu? Se viu um granuloma com necrose. Este tem necrose. Quando se identifica um granuloma desse tipo aqui, a primeira coisa que nós pensamos em tuberculose, seguida do fungo. Vocês estão vendo aqui que a gente não enxerga bem, mas tem macrófagos epitelioides, aqui as células inflamatórias que fazem o colar, temos uma célula gigante multinucleada e no que seria o centro, né, esse material homogêneo eosinofílico, que é a necrose caseosa. E vocês lembram que a necrose caseosa, ela acontece por ação do interferon, né, do TNF, e por ação também de quimiocinas. Opa, o celular tá que tá. Sempre que se tem essa condição aqui, ó, a gente pede coloração para bacilo, que é o ZIL, e para fungo, que é o Grocott. Existe uma condição que é AIDS. Nessa condição, o indivíduo pode não desenvolver granuloma. Então, vocês têm que sempre colocar essa informação clínica, porque o patologista, mesmo não tendo todos esses achados aqui, ele vai fazer coloração em paciente HIV, tá? Tendo uma inflamaçãozinha, mesmo sem granuloma. Aí a gente fez o ZIL e olha que beleza, o ZIL deixa, né, esse fundo azul, as células em azul, e cora em rosinha o bacilo. Nem sempre tem esse monte de bacilo maravilhoso, tá? A gente custa para achar. E aí, quando a gente identifica bacilo, a gente pode dar o diagnóstico de micobacteriose positivo, né? Densidade leve, intermediária, severa, tá? De bacilos. É bem difícil, inclusive eu não coloquei aqui, mas era até legal de colocar, tem um artigo que foi publicado junto com o pessoal da Proctor, em que foi feito um diagnóstico de tuberculose anal, é uma coisa rara, né? O bacilo vai por via sanguínea, chega no ânus, e era um paciente que veio de uma região lá, sei lá, na África, e ele tinha tuberculose anal, não sabia, mas ele tinha fístula que não se resolvia, fístula anal. A fístula era retirada, daqui um pouco voltava, e assim ele estava. Inclusive, teve um exame nosso que foi negativo para bacilo, porque realmente é difícil de ver. E ele não era HIV, então a gente não insistiu muito em fazer ZIL, porque no primeiro material não tinha granuloma, e aí no segundo material que foi enviado, eu não vi granuloma, mas desconfiei que estava se formando um granuloma, e resolvi pedir o ZIL. E aí, em imersão, eu consegui identificar 3 bacilos, tá? Eles estão lá na revista, na foto, e aí o paciente tratou tuberculose e a fístula fechou, não teve mais problema. Mas tem que ter, né, sempre a suspeição. Essa lâmina é a lâmina que nós usamos em aula, tá? Vocês estão vendo aqui a necrose caseosa, inclusive tem célula gigante lá no meio da necrose, várias células gigantes. Os macrófagos, nesse aumento é um pouco difícil de ver, mas eles ficam, né, rodeando aqui, e temos as células inflamatórias na volta. Aqui tem outro granuloma também, mas esse dá para ver bem a necrose, tá bem bonito, e as células com vários núcleos, que são células gigantes multinucleadas. Então, foi feito uma foto bem aproximada da área de necrose, para vocês identificarem a necrose. E vocês podem ver que ela é assim toda amorfa, rosada, vai ter aqui alguns restos prováveis de núcleo, tá? Restinho. Aqui tem uma célula que ainda dá para ser identificada com o núcleo, mas vocês veem que, como um todo, ele é acelular, né? Só tem restinhos ali
de células no meio da necrose caseosa. Essa também é uma foto da mesma lâmina aproximada, mas para vocês identificarem bem de perto, células gigantes multinucleadas. Aqui, ó, tem uma, duas, três. Vocês veem que são inúmeros núcleos. Ou seja, pessoal, a união faz a força. Em outras palavras, sejam unidos, classe unida, tá? E elas se unem porque é difícil para matar o bacilo da tuberculose, é difícil para matar um fungo, né? Não é uma simples inflamação crônica ou um simples macrófago que vai conseguir fazer. Nosso caso clínico 3. Paciente feminina, 30 anos, branca, solteira, nutricionista, natural e procedente de Novo Hamburgo, e como eu disse para vocês, ótimo, é assim que a gente inicia uma história, tá? Me lembro bem de quando eu tive semiologia, a minha professora era muito sisuda, muito séria, né? Mas excelente, né? Então eu me lembro de muitas coisas por causa dela. Por que que é importante idade? Tem doenças que ocorrem em determinadas idades. Uma lesão de pele que lembra muito um melanoma, uma criança de 5 anos, a gente tem que ver, né? Então, idade tem sua importância. Existem neoplasias que acometem maior idade, menor, enfim, tá? A cor também, como eu falei para vocês, existe uma predisposição à queloide na raça negra, assim como a raça negra, os homens têm mais câncer de próstata. Ser solteira ou casada, não sei, mas assim, bom, ela é solteira. Podemos pensar em algumas coisas aí, né? A profissão é importante. Existem doenças ocupacionais, principalmente para quem vai fazer pneumo, por exemplo, pacientes que têm contato com asbesto, né? A região também é importante. Existem doenças em determinadas regiões, existem lugares que têm focos de doença, inclusive parasitária. Então, o estudo é muito importante de se saber, né? A gente tem que coletar. Mas voltando para a patologia, tá? Isso foi uma divagação. Então, essa paciente de 30 anos, ela chegou na emergência com dor abdominal, periumbilical, ela vinha com inapetência, náuseas e vômitos. E ficou ali, então, para ser observada e para se coletar também exames bioquímicos. Só que ela acaba evoluindo com febre e com uma dor localizada na fossa ilíaca direita, o estado geral vai piorando, né? Bom, no exame físico, ela tinha regular estado geral, tá? Lúcida, orientada, coerente, mucosas úmidas e coradas, a pressão está 120 por 70, está ótima, mas a temperatura dá 38,2. O exame do abdômen, que nesse momento é muito importante, o pessoal auscultou, tem que auscultar abdômen, viu? E tinha ruídos hidroaéreos, mas diminuídos. A dor, ela era uma dor muito bem característica, ela estava localizada em fossa ilíaca direita. E aí o pessoal, para ir pensando em apendicite, ele vai fazer uma manobra que representa uma compressão bem nessa área do apêndice, e ele faz a compressão e retira a mão rapidamente. Então, a paciente fez defesa e sentiu dor, e isso representa o sinal de Bloomberg, foi positivo, então já se pensou logo numa apendicite, se viu que a hemoglobina está um pouco baixa, leucócitos aumentados, as outras provas de função renal, hepática, eletrólitos estavam ok, né? E claro que muitos pedem ecografia antes de fazer qualquer outro procedimento. Aqui vocês estão vendo que são casos de laparoscopia. Nesse, o apêndice, ele está aumentado de tamanho, existe edema, e a serose apendicular apresenta esses vasos congestos.
existe uma congestão, tá? Esse outro aqui, ó, nessa área do clamp, vai ser a área em que vai se fazer a incisão e tirar o apêndice. Esse apêndice, ele está bem dilatado, e toda essa região aqui que tem isso branquinho em cima, isso é fibrina depositada, né? Depósito de fibrina. Então, esse apêndice, que tem também aqui uma hemorragia vista na serosa, ele provavelmente tem uma apendicite com necrose e hemorragia. Alguns apêndices podem, inclusive, fazer perfuração. E quando perfuram, eles podem fazer um abscesso nesse local, né? Um abscesso é uma coleção localizada de pus. E aí tem que ser tirado. Esse outro apêndice aqui é a área proximal, em que foi cortado, tá? Ele tem congestão, ele tem áreas de hemorragia, ele tem depósitos de fibrina na serosa. A gente recebe na macro e se avalia sempre a superfície externa antes de cortar, se mede comprimento, certo? Diâmetro, e aí a gente vai fazer cortes para visualizar mucosa e parede do apêndice, tá? Então, a gente vai ter que ver se essa parede tem espessamento, se a parede e a mucosa têm necrose e hemorragia. Também se observa para ver se não tem alguma lesão neoplásica, porque existem algumas lesões que podem causar apendicite. A gente pega a lesão pela apendicite, né? A gente vê se não tem fecalito, que é uma das causas também de apendicite aguda. Claro que aqui as fotos são um aumento muito pequeno, mas a gente já observa uma coisa, que aqui existe uma descontinuidade dessa mucosa, essa é a luz, aqui é o apêndice com a parede. Primeiro que a gente já nem identifica bem mucosa, submucosa, muscular, onde está, né? Serosa e adiposo. Bom, esse aqui sofreu um processo de necrose, tranquilamente. Ainda existe alguma estrutura sobrevivente, mas ele tem necrose, dá para ver que existe um processo inflamatório extenso, né, que compromete toda a parede, inclusive até o adiposo, e aqui pega, não estou vendo mesoapêndice, mas provavelmente se estende. Nessa outra região não dá nem para identificar, aqui talvez tenha um restinho de mucosa, tá? Mas a gente tem um processo com muito neutrófilo, comprometendo toda a parede, uma destruição de toda a parede. Então, tem uma necrose extensa. De novo, a luz, a área em que a gente tem mucosa, uma área que a gente já viu que tem uma descontinuidade e necrose. De novo, células inflamatórias em toda a parede. Talvez aqui tenha um restinho de músculo. E essa é a nossa lâmina de aula. Vocês podem ver que a gente tem mucosa pendicular, a gente tem folículos no apêndice secal, é normal a gente ter vários folículos linfóides, né? Quando ele está menos necrosado, a gente observa. E vocês veem que aqui existe uma descontinuidade, como se fosse uma erosão, uma úlcera, formando né, esse cogumelo aqui inflamatório, e que, claro, a gente não está vendo nessa lâmina a parede, mas provavelmente ele está se estendendo. Aqui também, ó. É importante olhar a luz. Às vezes, o paciente faz apendicite e tem na luz, e a gente identifica, sei lá, um monte de eosinófilo, a gente acaba observando com um olho melhor a luz para ver se não tem nenhum parasita. Essa é uma foto também de aula daquele apêndice, mas mostrando o quê? Um vaso sanguíneo, certo? Que contém células inflamatórias. Porque, de novo, as células inflamatórias, elas vão chegar no local da lesão através de vasos sanguíneos. Então, a gente tem aqui, ó, neutrófilo, 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 e eles vão fazer o quê? A marginação e vão fazer a transmigração. Essa área aqui, ó, ela é cheia de neutrófilo. Então,
aqui é que eles chegam por aqui, né, pelo vasinho sanguíneo. E essa é a parede do mesmo apêndice que a gente estava vendo, cheio de célula inflamatória aguda, né? Inclusive aqui que provavelmente seja a camada muscular, que ele também tem necrose, também tem um pouco de fibrina no meio, tá? Mas é demonstrando neutrófilos na parede do apêndice secal. O neutrófilo é aquele, o Czinho, tá? Não esqueça. Caso clínico 4, nosso penúltimo caso. Paciente masculino, 45 anos, ele é admitido na emergência, consciente, mas com queda do estado geral, com calafrios e com dor no flanco direito. Lembrem que no flanco a gente tem os rins. Ao exame físico, ele tem uma massa palpável, dolorosa no flanco direito. Foi feita ecografia e mostrou, assim, formações heterogêneas, né, em flanco direito, na verdade, em rim direito, e dilatações pielocalicinais, ou seja, dilatações de cálices e da pelve, apresentando debris, restos no seu interior, que poderiam ser de urina, poderiam ser sangue ou até pus. Bom, antes de chegar lá no pus do paciente, eu quero mostrar para vocês um rim com hidronefrose. O que é hidronefrose? É um rim que, por alguma obstrução, tipo cálculo renal, né, que pode estar na pelve, pode estar no ureter, ele acaba provocando uma dilatação de cálices, certo? De pelve, tá? E ele acaba se tornando afuncional, quando acomete todo o rim. E vocês veem, inclusive, que não dá para ver bem córtex e medula renal, ele fica assim, destruído. E hidro, porque ele é como se ele tivesse água, né? Vocês viram que o conteúdo pode ser urina, né? Pode ser sangue, só que quando isso acontece, começa a se depositar esses restos celulares, ele acaba, com o tempo, se ficar isso aí lá no paciente, fazendo o que o paciente da história fez, que é uma pionefrose. A gente teve uma dilatação de cálices, de pelve e pus, um processo inflamatório purulento, agudo e destruição total desse rim. Vocês podem ver aqui, ele estaria, aqui seria mais ou menos o hilo, tá? E aí a gente abriu em direção ao hilo. Vocês podem ver que é uma situação feia, né? Quando a gente abre para fixar na patologia, sai pus assim, igual um abscesso. Então, o paciente tinha uma pionefrose, o negócio é tirar logo antes que se dissemine. E no rim, o que que vai ter? Muito neutrófilo, e a gente já está vendo que o parênquima está todo destruído, ainda dá para ver aqui dois glomérulos, né, com células inflamatórias também, túbulos mal se vê. Então, ele acaba fazendo uma pionefrose e também, lá pelas tantas, com necrose e tudo mais. Último caso, então, é um paciente masculino, 40 anos, que chegou na emergência com dor no hipocôndrio direito, febre, tremores, calafrios. E ele vinha apresentando náuseas e vômitos também. O que que fica no hipocôndrio direito? A gente tem ali vesícula. Então, o pessoal foi examinar o abdômen, que faz parte, né, da semiologia, e ao papar o rebote costal, o pessoal sentiu a vesícula biliar. A gente, quando palpa, não sente normalmente. Então, esse é o sinal de Murphy positivo, que nos indica que o paciente deve ter uma colicistite aguda, tá? Nos exames laboratoriais, ele também tinha leucócitos aumentados, inflamação aguda, né? Bilirrubinas também, e foi fazer a ecografia que mostrou a vesícula com paredes espessadas e cálculo no seu interior. Você sabe que uma das causas de colecistite é
a presença de cálculos, tá? Lama também. E o sinal de Murphy é sentir isso aqui no dedo, sabe? Eu nunca senti, mas é o que dizem, tá? E aí, nessa situação, o que a gente vai ter? Não é do paciente, mas o que que a gente vai ter? Uma vesícula biliar com uma colicistite aguda. Quando aguda, ela tende a ficar um pouco maior, né? Ainda mais assim, quando é palpável. Às vezes, a parede está bem espessada e a mucosa necrosada. Outras vezes está como essa aqui, a parede menos espessada. Aqui acho que tem uns restinhos de cálculos pequenos, e vocês veem essa área todinha aqui, ó, esverdeada, e é a área de necrose. Então, a gente vai ter uma colicistite aguda com necrose da parede, hemorragia. E aí, na microscopia, a gente vê a vesícula biliar, aqui ainda tem mucosa, dá para ver, né? Mas tem descontinuidade, muitas células inflamatórias agudas, necrose e hemorragia, tá? Então, vesícula biliar, quando começa a incomodar, e o paciente às vezes tem essa náusea e sintomas depois que come, né? E faz uma ecografia, tem cálculos, tem que conversar muito bem com o seu cirurgião. Às vezes, a colicistite aguda, quando é operada, ela já está bem avançada, né? Pode acontecer, inclusive, de perfurar também, de fazer abscesso, inclusive sepse. Então, essa é aguda, quando faz essa inflamação aguda e quando tem necrose em qualquer órgão, a chance de perfuração é muito grande, tá? Então, pessoal, a gente termina aqui a nossa aula de inflamação prática, né? Na verdade, mais teórico-prático, e eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar pelo menos essa aula assíncrona, né? Que a gente teve problemas na síncrona, e eu estou à disposição de vocês para... Eu vou estar sempre à disposição de vocês durante a faculdade, e também depois de formado, tudo que vocês precisarem, tá bom? Então era isso, e até a próxima aula.